Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre as leituras do mês de fevereiro de 2022. Por incrível que pareça, nesse mês teve bastante coisa acontecendo por aqui, mas não se assustem com o volume porque alguns deles são enganosos. Às vezes eu li uma coisa muito curtinha, li também um livro só dentro de todo, uma coletânea de poesia, então não foi tanta coisa como parece em termos de quantidade de página, tá bom? Mas fiquei feliz porque deu para dar uma movimentada aqui, já que em janeiro eu não consegui fazer muita coisa, nem dar andamento a várias leituras. E eu vou comentar tudo isso com vocês já já. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também dá uma conferida em tudo que eu deixo aqui embaixo na caixa da descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco todos os livros que eu estou citando, os links importantes para que vocês possam participar ou apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Vocês podem se tornar parte do Clube Lê Latinos ou do Clube da Jéssica, sendo membro aqui pelo YouTube. Então, tem várias opções, várias informações e tudo isso sempre está aqui abaixo do vídeo e eu sugiro que vocês confiram, porque sempre que eu esqueço de falar alguma coisa, eu acabo acrescentando por aí. Sem mais delongas, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, o primeiro livro que eu concluí em fevereiro foi o Luxúria, da Raven Leilani, que é uma escritora estadunidense, e esse livro tinha começado a ler em janeiro e só concluí mesmo em fevereiro, então foi um pedacinho pequeno e, gente, eu gostei muito do livro, gostei muito mais do que eu imaginei que ia gostar. Eu achei uma escrita muito intensa, muito direta, que condiz perfeitamente com o personagem que tem aqui, né? Nesse livro, a gente tem uma protagonista, que agora até esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui, Eri. A Eri, que é uma mulher negra, jovem, e que está ali numa fase de transição na sua vida, em que ela está querendo ter algum tipo de relacionamento mais sério. É uma fase em que ela perde o emprego, fica meio sem rumo, ela também precisa sair do apartamento em que ela mora. É aquele período de instabilidade, e eu acho que essa personagem ela é muito rica nesse sentido de que se nota perfeitamente toda a angústia que ela passa por ser jovem, por estar nessa fase e claro, né, por ser uma mulher negra que tem todos os atravessamentos que a gente bem sabe. Então eu gostei muito da escrita, eu pretendo fazer uma resenha para ele, tá? Porque realmente foi uma leitura que me fisgou e eu acho que em algum momento aqui desse ano vocês vão me ver falando sobre esse livro. E eu aproveitei que eu tive um período ali de boa leitura e tirei o atraso de uma das que eu queria ter feito em janeiro, que é o livro Janeiro, da Sara Gajardo, que é essa escritora argentina que agora está sendo novamente considerada porque ela passou por muito tempo sem ser notada, né? O que é um absurdo, porque é uma das maiores escritoras também daquele país. E esse aqui foi publicado pela editora Moinhos, com tradução da Ellen Maria Vasconcelos. É um livro que eu recebi de cortesia da editora e estava aqui me esperando desde o ano passado e finalmente eu consegui colocar nas leituras, li num dia só porque ele é bem curtinho. O que a gente tem aqui é um livro que vai falar de uma moça que mora na zona rural, em algum povoado da Argentina, no campo, e mora com a sua família ali, que são basicamente empregados de uma estância, uma fazenda, uma grande fazenda. Então, eles moram num povoado, ou numa comunidade, em que só tem esses empregados e eles se conhecem, conversam, tem aquela comunidade que também gira em torno dos hábitos mais comuns, né? Como, por exemplo, ir à igreja, trabalhar, enfim. E é uma família muito simples, muito dura, e essa moça, logo no comecinho do livro, ela já vai dando indícios de que alguma coisa está mal, porque ela acha ou ela sente que está grávida e essa gravidez é inesperada, ela é muito jovem, ela não é casada, ela enfim, sofreu uma violência e isso fica claro logo nas primeiras páginas e a gente vai acompanhar então como é que ela lida com isso, como é que vai levar adiante essa situação, ela se angustia bastante, né? Ela vive ali uma dureza de tudo, de
condições materiais, mas também uma dureza de afetos, aquela família não conversa, é uma gente muito simples, muito voltada para a prática, né, do trabalho, então não tem muito tempo para isso. E se passa no século XX, assim, meados do século XX, mas interior, né, e ainda com vários costumes muito patriarcais, muito machistas. Essa moça é apaixonada por um outro cara que tá ali, que é um cara negro, né, então tem várias coisas acontecendo. Eu achei a escrita super singela, mas gostei muito do livro, porque eu acho que ele apresenta um ambiente que não costuma ser muito retratado, além da literatura do Rio Grande do Sul, que às vezes faz essa coisa mais regional, né, mais interiorana, é difícil de encontrar. Então eu gosto sempre quando mostra essas outras partes, porque isso também faz parte daqueles países, dos países que a gente tem. Então gostei, eu estava preparada para coisas mais pesadas ainda, mas foi tranquilo até, apesar do tema difícil, e eu recomendo muito, é um livro que se lê super rápido, super fácil e é uma boa leitura, é um bom ponto de partida para conhecer a Gajardo. Outro livro que eu li tá dentro desse volumão aqui do Drummond, que eu decidi tirar da estante e dar conta dele ao longo de 2022. Eu tô fazendo uma série lá no meu Instagram, inclusive me sigam por lá se vocês ainda não seguem, tem link aqui embaixo. Lá eu tô colocando poesias para amar, e aí compartilhando com todo mundo os poetas que são meus favoritos. Quando eu peguei esse livro para falar do Drummond, eu pensei, eu tô perdendo tempo, eu já deveria ter lido tudo isso aqui, porque eu tenho essa edição, acho que há uns 6 ou 7 anos. E eu já li alguns dos livros, mas, né, nunca dei continuidade, o Drummond é um dos meus poetas favoritos. Eu gosto muito do estilo da poesia dele, acho que é simples, direta, acho que é gostosa de ler, então não tem motivos para ficar parado, né? Daí eu peguei ele para retomar e numa brincadeira, assim, eu reli um dos volumes, que é o Sentimento do Mundo, e também aproveitei, aqui ó, o Sentimento do Mundo, eu reli, e também aproveitei para ler o José, que eu ainda não tinha lido. Eu gostei de várias poesias, não costumo gostar de todas as do volume, mas é sempre muito engraçado ver como ele tinha essa consciência de Brasil, essa consciência da diversidade, essa consciência dos problemas, e ainda assim fazia tudo com muito humor. Então eu gosto bastante. O próximo que eu vou ler é A Rosa do Povo, mas como eu li 2 volumes desse aqui, eu só li isso, não fui adiante porque eu também tinha outras coisas para dar conta. Vou continuar lendo ao longo do ano e não sei se vocês quiserem, eu penso em algum modo de ir comentando esses livros em grupos, né? Porque como são 23, né? Muita coisa para falar num vídeo só. E aí vocês me digam o que vocês acham, se eu comento ou não sobre esse volumão. Daí na metade do mês chegou um presentinho por aqui da querida Fê, minha amiga apoiadora aqui do canal. Ela me mandou Uma Noite na Praia, da Helena Ferrante, com ilustrações da Mara Serre e com tradução do Marcelo Lino, que é, acho que geralmente quem traduz as suas obras. E esse livro, gente, é um livro ilustrado, infanto-juvenil, e ele é super bonito nessas ilustrações. Eu fiquei bem encantada. Esse era o único livro que eu ainda não tinha da Helena Ferrante, e a Fê resolveu me presentear mimando, né, essa pessoa aqui, e aí por isso eu coloquei ele logo na fila e já fui ler. E eu gostei demais, eu tava pronta para a Ferrante destruir meu coração, porque o começo da história é bem pesada, é uma história de uma boneca que pertence a uma menina e que fica esquecida na praia numa noite, porque a menina ganhou um gato e ficou entretida ali com aquele gato, né, e aí não deu muita bola pra boneca, foi pra casa e esqueceu. E aí é o desespero dessa boneca lá, sozinha, vendo um cara que recolhe todos os lixos, né, que ficam na praia. Esse cara tenta destruir a boneca pra, enfim, fazer alguma coisa, vender, talvez, e ela fica naquele desespero e a gente junto dela, né, mas é uma história que fala muito sobre, além do afeto, sobre as palavras, né? O quanto essas palavras nos constituem. No caso da boneca, de uma forma bem simbólica que isso acontece. Então eu gostei muito obrigada, Fê, foi uma leitura deliciosa. E mesmo eu já estando lendo 2 outros livros desde o comecinho do mês, que eram para os clubes de leitura, que eu já vou comentar com vocês, eu decidi pegar um outro que não estava nos planos, mas que eu peguei por conta do Clube Duble, que é um clube de leitura da Dublinense, e acontece todo mês, sempre na terceira sexta-feira de cada mês, e eles leem, discutem os livros e tudo mais, às vezes o autor aparece,
E eu fiquei sabendo que o autor do livro ia estar no encontro, e é um autor que eu gostava já, então eu resolvi ler Os Donos do Inverno, do Altair Martins, que é um escritor gaúcho contemporâneo, foi publicado pelo selo da Não Editora, da Dublinense, e ele é um romance que parece super volumoso, mas assim, a fonte é grande, o espaçamento também, e ele flui super bem. Esse livro aqui, gente, trata da história de dois irmãos, de três irmãos, na verdade, o Fernando, o Elias e o Carlito, e um desses irmãos morreu, e passado alguns anos, ou vários anos, os outros que ficaram vivos, né, resolveram meio que acertar as contas com o passado. E aí eles vão fazer uma grande viagem de carro, e nesse momento da viagem de carro eles vão ter o tempo para conversar, para acertar as contas, para rever muitas coisas, e é assim que a gente vai conhecendo a história deles, o que aconteceu com o irmão que morreu e por que eles se sentem tão mal em relação a isso. É uma história familiar, é uma história de irmãos, e eu geralmente gosto de dramas familiares. E, além disso, é uma história de compreensão de si mesmo, tanto de parte do Elias, que é um professor de biologia, se eu não me engano, quanto por parte do Fernando, que é um cara que é taxista e que é muito diferente do Elias, mas que ao mesmo tempo é o único que o compreende. Enfim, eu acho muito delicado esse tipo de história, e eu gostei demais da escrita, e eu consegui ler ele tipo em 2 dias, de tão bom que ele é. Tão fluida que é a história. Tem cavalo na história, tá? Tem toda uma questão com os jockeys, mas é uma história que, por mais que pareça, assim, pela capa, não é totalmente só uma história sobre homens, é muito mais do que isso. E no Clube Dubli o Altair estava presente, e foi muito legal, pude dizer pra ele que eu sou fã de um outro livro dele que tá até aqui, por aqui, que é A Parede no Escuro, né? A Marca da Parede, A Parede no Escuro, que eu li há muitos anos e que eu lembro de ter gostado demais, e com esse aqui não foi diferente. Então, fica a minha recomendação para quem quer ler alguma coisa um pouco que foge um pouco das narrativas do Sudeste, que vai trabalhar muito com a ideia da estética do frio, vai falar sobre o inverno, né? Sobre esse inverno que a gente tem aqui no Sul. Eu acho isso sempre muito legal, de diversificar um pouco, porque aparentemente, para muitas pessoas, o Brasil é só esse país tropical, quente e tudo mais, mas não é bem assim, né? E aí ele vai trabalhar isso, inclusive com a proximidade do Uruguai e da Argentina, que os personagens vão retratar também em certa medida. Recomendo mesmo, gente, é muito gostoso de ler. E aí, para o Clube da Jéssica, que é o clube de apoiadores do canal, a gente leu nesse bimestre de janeiro e fevereiro o Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Para mim foi uma releitura, eu até já comentei sobre esse livro aqui em alguns outros momentos ao longo de fevereiro, mas eu adorei poder reler, porque eu já não lembrava de quase nada da escrita da autora. Sério, não me lembrava dos fatos, eu só lembrava que eu tinha gostado muito quando eu li pela primeira vez. E aí foi como uma descoberta mesmo, gostei muito porque deu para conhecer um pouco do Brasil, do século XX, da virada do século, né? Para quem não sabe, nesse livro, a Zélia Gattai conta as suas memórias da infância, então ela vai revisitar a menina Zélia e tudo que ela observava do mundo, da sua família, naquele período de crescimento e de muitas mudanças também, tanto na sua família quanto na própria cidade de São Paulo. E aí eu fiquei com esse sentimento nostálgico, né, de olhar para o passado, de pensar todas as grandes transformações que a gente passou no século XX, que eu não presenciei, por exemplo, como a chegada do cinema, o cinema mudo, com música ao fundo, essa questão da chegada do rádio, né, e das pequenas transformações de comportamento também. Isso é sempre muito gostoso, e eu adorei entrar em contato de novo com essas memórias da Zélia, especialmente também porque fala da questão dos imigrantes italianos, a gente vai vendo aquelas comunidades se formando, e em geral eu não gosto de livros de memória, sabe? Mas esse aqui tem meu coração todinho, não sei explicar porquê, mas gosto muito, simpatizo muito com a Zélia, e foi maravilhoso poder reler com as apoiadoras. Também li nesse mês de fevereiro esse pequeno volume de poesias do Mário Benedetti, que é um dos meus escritores favoritos. O Benedetti é uruguaio, esse aqui é uma edição da Editorial Sul-Americana, que eu nunca sei de onde é essa editora, se é da Argentina, mas é uma coleçãozinha que tem vários volumes, e esse aqui é Yesterday e Mañana. E aí ele vai fazer vários poemas muito preocupados com a significação dessas palavras, que me lembra muito o trabalho da Ana Martins Marques, né, que está sempre cuidando sobre isso. E aqui o Benedetti está preocupado também com outras questões para além das palavras, mas de identidade, né, de estrangeirismo, enfim, e outros temas tantos. O Benedetti fala de tudo, e eu gosto muito do jogo que ele faz
com as escolhas, né, de cada verso, e enfim, é uma delícia, é um livro conforto para mim, e é um livro que estava nas metas dos 12 para ler em espanhol nesse ano, então fiquei muito feliz. Recomendo a poesia do Benedetti em geral e vocês podem encontrar esses poemas facilmente na internet, tá, gente? Tem quase tudo dele solto por aí em vários sites. Por fim, mas não menos importante, outra releitura. Olha como eu tô este ano, né? Reli o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, que saiu pela editora Moinhos, com tradução da Silvia Massimini Félix. Esse é um livro de contos e que eu já amava e continuei amando, porque que escrita potente tem essa mulher. Eu fico fascinada com a Ampuero, gente, porque ela escreve só sobre coisas difíceis, só temas pesados, mas ela consegue o milagre de manter a gente presa na leitura. Porque muitas pessoas que leem esse livro dizem que não conseguem parar de ler. Eu mesma. As 2 vezes que eu li foi assim, de um dia para o outro. E isso é inacreditável, porque são temas pesados. Por exemplo, ela fala sobre... Vários contos falam sobre violência contra a mulher, violência física, violência psicológica, fala sobre sexismo, machismo, fala sobre a família tradicional que tem vários podres dentro e que as pessoas escondem, e dos desejos e sentimentos mais humanos que a gente pode ter, inclusive aqueles que são feios, que são grotescos, que são esquisitos. E aí, em várias entrevistas, ela fala sobre por que ela gosta de escrever sobre isso, por que ela se detém a falar da violência. Ela diz, a gente precisa gritar ainda. Espero que a gente chegue em um momento que não seja mais necessário falar sobre isso. Porém, nós mulheres aqui, a gente ainda sofre muito, só pelo fato de ser mulher, e aí isso acaba saindo, extrapolando, né, e indo para as páginas que ela escreve. São contos que muitas vezes passam sensações físicas pra gente, como nojo, asco e tudo mais, mas eu acho que o incômodo maior, pelo menos do meu ponto de vista, é ver que essas realidades aqui tão duras, tão violentas, não são só realidades do livro, são realidades extratextuais, né? E a gente precisa cuidar disso, curar isso, né? Ressignificar. Então, eu gosto demais desse conto, fora que ela escreve muito bem, assim, é uma maestria, os contos fluem de uma maneira, assim, inacreditável. Então, eu recomendo muito a vocês. É um dos meus livros de contos favoritos e a contemporânea é uma mulher que tá viva e precisando ser lida. Vamos ler autores vivos, gente? Vamos ler autoras vivas, isso é fundamental. Deixo essa recomendação também para vocês. Ufa, e é isso, né? Li todos esses livros aqui em fevereiro, fiquei muito feliz de poder comentar aqui com vocês. Espero que algum deles faça sentido, que chame vocês para leitura, porque são livros excelentes que a gente tem em mão. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, a gente se vê no próximo.